Nós vimos então o sujeito determinado simples e o composto, tá legal? Dois ou mais núcleos, a gente viu quando vai colocar a concordância, como é a concordância em um e outro, beleza. Sujeito oculto, moçada, vamos lá. Sujeito oculto, como é que a gente tem esse sujeito oculto? Cara, o sujeito oculto é de acordo com a desinência, né? O que é desinência? É a terminação do verbo. Exemplo, eu coloco assim, ó, canto muito bem. Então, quem é que canta muito bem? Olha, pela terminação o, eu já sei que fala de quem? Do pronome pessoal do caso reto, eu canto. Cantamos muito bem. Pela desinência, pela terminação verbal mos, a gente já entende, opa, nesse caso, eu sei que está se referindo a nós cantamos. Então, pela terminação verbal, você consegue saber de quem o verbo fala, tá legal? Esse, então, é o nosso sujeito oculto, também chamado de desinencial, porque é pela desinência que a gente consegue observar quem é o sujeito, tá ok? Acompanhando comigo, vamos lá. Então, o oculto, ele cai pouquíssimo em prova, tá? Pouquíssimo. O que a gente vê que cai bastante é o elíptico. E aí vai um detalhezinho que é importante você notar, puxa aí. A elipse, cara, ela é cobrada quando você está estudando, por exemplo, elementos de coesão. O que é, na realidade, a elipse? A elipse é a omissão de uma palavra facilmente subentendida no contexto, né? Então, para evitar a repetição desnecessária, você vai omitir aquela palavra. César comprou um carro. César começou a dirigi-lo ontem. César é um cara legal. Poxa, para que eu vou repetir César, César, César? Eu omito a palavra. Pela segunda vez eu omito a palavra. Tá legal? E aí eu tenho essa elipse. É chamada então de elemento de coesão por omissão. Anota aí. Elemento de coesão por omissão. Essa elipse, ela é vista também na figura de linguagem. Ah, existe a figura de linguagem, quer dizer, como estilo de linguagem, você omitir a palavra facilmente subentendida. Justamente para quê? Para dar uma riqueza, né, naquela linguagem que a gente está utilizando. Então, esse elemento de coesão aí que a gente falou, que a gente omitiu essa palavra, é também visto como figura de linguagem. Qual é a figura de linguagem? Elipse. Tranquilinho? Bem tranquilinho, beleza, tranquilo. Bom, a gente também vai ver a elipse aqui, nos tipos de sujeito. Nesse caso, o que você vai notar? Nesse tipo de sujeito aqui, quando você, de novo, é facilmente subentendido, opa, então você omite. O sujeito é determinado, isto é facilmente identificável, correto? Mas ele não está literalmente escrito na oração, tá ok? Então, olha só, eu poderia dizer o seguinte, Terror, então eu, Terror, né? Falei assim, poxa, rapaz, que legal, o Marcos comprou um carro, cara, o Marcos comprou o carro e o Godofredo também comprou um outro carro, tá? Os dois carros são maravilhosos, e realmente os dois estão muito bem e tudo mais. Compraram agora, cada um, né? Vamos fazer melhor. Marcos comprou um carro muito bom, do ano e tal. Godofredo comprou um outro carro muito bom, né? Estão nadando no dinheiro. Quem é que está nadando no dinheiro? Os dois sobre os quais eu falei anteriormente, né? E eu aqui com o olho gordo na vida dos dois lá, beleza? Tranquilo. Então, nesse caso, eu coloquei estão nadando no dinheiro, por quê? Eu não quis colocar de novo, né, Carlos e Godofredo. Eu não precisei fazer isso, né? E aí eu só coloquei o verbo no plural, já deu para essa noção, né, de que eu estou recapitulando a informação dada anteriormente. Tá legal? Beleza. Agora vamos lá. Eu tenho, de repente, a seguinte situação, né? Eu estou lá observando, rapaz, o Carlos tem lá um carro bonito pra caramba, né? Eu estou do meu prédio observando lá embaixo. Poxa, Carlos, comprou um carrão, hein? Olha, que legal esse carrão, maravilhoso seu carro, hein? É novo? É, zero, tirei agora e tal. Poxa, que bonito. Ih, rapaz, lá, quebraram o para-brisa do seu carro. Quebraram. Quem quebraram? Nesse caso, o que você vai notar? Mesmo eu colocando o contexto aqui para a pessoa, né, no meu texto aqui, eu consigo identificar quem é que quebrou. Talvez seja o meu olho gordo, fala a verdade, né? Mas, aqui nesse contexto, eu estou usando a terceira pessoa do plural para marcar aí uma indeterminação do sujeito. Isso a gente fala, né, que nesse caso, o fofoqueiro adora utilizar esse tipo de indeterminação, né? Rapaz, você faltou ao trabalho ontem? Ah, faltei, rapaz, tive um probleminha e tal. Ih, rapaz, falaram mal de você pra caramba. Quem falaram? Identifica esse sujeito para mim. Não falaram. Aí, nesse caso, a gente tem intenções comunicativas, né? Para colocar o sujeito indeterminado.
ou eu não quero, eu sei quem é que fez e eu quero evitar problemas, e aí eu não falo quem é que fez, ou então eu não sei realmente, aí a gente generaliza, tá legal? Então nós temos os artifícios, intenções comunicativas para determinar esse sujeito. Agora sim, a gente parte, né, do sujeito determinado, a gente entra no sujeito indeterminado. É justamente a letra A sobre a qual nós falamos. Riscaram seu carro. Quem é que riscaram seu carro? Sei lá, né? Aí, nesse caso, se eu não consigo identificar o sujeito, naturalmente, a gente sabe que o sujeito é indeterminado. Agora, veja só. Se eu, de repente, né, estou na mesma situação, ó, riscaram seu carro, tá? Mas, de repente, eu falo assim, ih, rapaz, olha lá, Carlos, olha só, hein? Lá, tem um monte de criança lá embaixo, lá, ó. As crianças estão começando, uma jogando pedra uma na outra, tá? Ah, as crianças estão perto do seu carro lá. As crianças estão lá perto do seu carro. Ih, rapaz, quebraram o seu para-brisa. Quem quebraram? As crianças. Aí, nesse caso, quebraram, é a mesma estrutura, quebraram. Naquele contexto anterior, é sujeito indeterminado. E agora, indeterminado? Não, ele vai atrás das crianças, para poder culpar as crianças. Concordam comigo? Então, nesse caso, nós criamos um contexto, nós mostramos de quem o verbo fala, não é mesmo? Aí, nesse caso, é um sujeito elíptico. Houve apenas a elipse cai bastante. Então, não pode confundir a elipse, que é um sujeito determinado, eu consigo identificar no contexto, com um sujeito indeterminado. Quer dizer, mesmo tendo um contexto, eu generalizei. Eu não quis colocar quem é o sujeito, tá bom? Beleza, acompanhando comigo. Então, nesse caso, o verbo fica na terceira pessoa do plural. Riscaram seu carro, ok? Falaram mal de você ontem e assim por diante. Só que nós temos uma outra estrutura para deixar esse sujeito indeterminado. Qual seja, a gente vai usar aqui, cai muito na prova, o índice de indeterminação do sujeito. Nesse caso, nós temos o verbo de ligação, o verbo intransitivo e o verbo transitivo indireto. Então, guarde isso daí que é muito importante e eu vou colocar aqui os exemplos para você. Ó. Olha só, eu quero generalizar, moçada. Então, quando eu vou usar o C, índice de determinação do sujeito, eu quero generalizar. Eu não quero falar de quem o verbo efetivamente fala, tá ok? Nas discursivas, a quantidade de gente que coloca o índice que indetermina o sujeito, e ele vai lá e coloca o sujeito também, é complicado, mas acontece várias vezes. E a gente vê, às vezes, na mídia, muita gente fazendo mau uso desse índice que determina o sujeito. Então, vamos aos casos. Olha só, com o verbo de ligação, tá? Com o verbo de ligação, fulano foi lá, comprou um sítio, aí ele inaugurou um spa, fez do sítio um spa, que maravilhoso e tal. Aí, poxa, não estava vendendo muito bem, né? O produto dele não estava sendo visto e tudo mais. O que ele fez? Colocou logo assim um outdoor de todo tamanho, né? Ah, então vamos lá. Colocou e explorou mesmo aquela ideia de a pessoa se sentir bem naquele lugar e tal, e colocou o quê? S feliz aqui. Venha conhecer, assim, assado. S feliz aqui. Nesse caso, quando a gente coloca S feliz aqui, quem é feliz naquele lugar? Olha, terror, S feliz, quem é o sujeito do E? Pô, não tem sujeito. Não, sujeito tem. Alguém está feliz. Sujeito tem. Quando a gente coloca o verbo de ligação, é. O C, né, é o índice que determina o sujeito. Feliz é o predicativo de um sujeito que está escondido, indeterminado. O que se quer nesse outdoor aqui é o seguinte, ó, S feliz aqui, quer dizer, qualquer pessoa que entrar nesse lugar vai se sentir bem, vai se sentir feliz, concorda comigo? Então, S feliz, nós generalizamos quem é feliz. Qualquer pessoa pode ser feliz, é só entrar aqui. Concorda comigo? Ah, a gente também tem outra estrutura. Eu posso colocar o verbo intransitivo também. No mesmo outdoor, vive-se bem aqui. Olha lá, nesse caso, quem aqui vive se sente muito bem, né? Vive-se bem neste lugar. Eu quero vender lá, por exemplo, imóvel, aí eu coloco lá, vive-se bem aqui. Nesse caso, moçada, quem é que vive bem? Cara, de qualquer maneira, qualquer pessoa que entrar nesse lugar vai se sentir bem. Então, o verbo viver é intransitivo, o ser é o índice que determina esse sujeito, né? E aqui é o advérbio de lugar, vive-se bem aqui, né? E o outro é com o verbo transitivo indireto. Nesse caso, esse é o que a gente mais vê que as pessoas erram, tá? Por exemplo, eu coloco assim, precisa-se
de profissional qualificado. Precisa-se de profissional qualificado. O verbo precisar, quer dizer, tem necessidade, né? Precisa é transitivo indireto. O se é o índice que determina o sujeito. E de profissional qualificado é nosso objeto indireto. Precisa-se de profissional qualificado. Tá legal? Vamos lá. Se a gente coloca profissionais qualificados, o verbo tem que flexionar no plural? Não, terror, lógico que não. Por que não? Porque de profissionais qualificados, você não falou que é objeto indireto? O objeto indireto não interfere na concordância verbal. Quem vai fazer o verbo se flexionar vai ser o sujeito. E aí o sujeito está escondido, você não falou? Ah, isso aí. Então, precisa-se de profissionais, né? Profissionais qualificados, mesmo estando no plural de profissionais qualificados, isso aqui é um objeto indireto. Não faz o verbo se flexionar, porque o se é o índice que determina o sujeito. Tá legal? Vamos então para a tela para você verificar, visualizar essas orações, acompanhando comigo. Então a gente falou no nosso outdoor, né? Ó, é-se feliz aqui. Quanto à flexão, você nunca vai ter dúvida, você nunca vai falar são-se feliz aqui, fala a verdade. É-se feliz aqui. É só você lembrar que esse se é o índice que determina o sujeito. E a gente tem aqui o verbo de ligação, primeiro aqui, ó. Vive-se bem aqui. O verbo viver é intransitivo, né? E esse se é justamente o nosso índice de determinação do sujeito, tá ok? Então, vive é um verbo intransitivo. E nós temos aqui, eu fiz questão de colocar o verbo tratar, porque tanto nas discursivas, cara, é direto. Na discursiva, vamos botar aqui uma frase que a estrutura é sempre a mesma, né? Eu poderia dizer o seguinte, aqui, ó, a reunião trata-se de um dilema da empresa. A reunião trata-se de um dilema. Peraí, aí não dá. Vem cá, o tratar-se, trata não é um verbo transitivo indireto? É. O se não é um índice que indetermina o sujeito? Sim. Então, por que colocou que a reunião trata-se? Então, se você colocou o índice, não coloca o sujeito, porque ele é indeterminado. Ou, se você preferiu colocar o sujeito, tira o índice. Aí você tem duas construções possíveis. A reunião trata de assuntos problemáticos, né? Ou então, trata-se de assuntos problemáticos naquela reunião. Coloca esse sujeito como um adjunto adverbial, pronto. Tá ok? Acompanhando comigo, veja bem aqui, ó. Eu coloquei logo de cara a estrutura que a banca coloca, que é o seguinte, ó. Eu tenho o verbo tratar transitivo indireto, o se é o índice que determina o sujeito, e de assuntos polêmicos é o nosso objeto indireto. Ele pode estar no plural, não tem problema, tá? Ele estando no plural aqui. Por quê? O objeto indireto não interfere na concordância verbal. Então, você vai notar que essa letra B aqui, ó, é com verbo na terceira pessoa do singular, sempre. Terceira pessoa do singular, sempre. É-se feliz aqui, vive-se bem aqui, trata-se de problemas polêmicos. Já aquela estrutura do fofoqueiro, riscaram seu carro, falaram mal de você, xingaram você ontem, aí é na terceira pessoa do plural, e não tem o se, não é? Agora eu já tenho certeza que você deve estar pensando assim, peraí, tem um problema aí. O terror falou que a gente tem que colocar esse verbo sempre no singular com esse se aí, né? Beleza. Ô terror, mas vem cá, poxa, eu sempre aprendi que o certo é falar, alugam-se casas, vendem-se roupas. Pois é. Nesse caso, o que você vai ver? Esse verbo é de ligação? Não. Esse verbo é intransitivo? Também não. Esse verbo é transitivo indireto? Não. Esse é um verbo transitivo direto. Pois é. Desse aí, aguarda um pouquinho que a gente vai falar mais à frente. A gente só falou agora de verbo de ligação, verbo intransitivo e verbo transitivo indireto, que tem aí o índice que determina o sujeito. Agora, quando nós tivermos o verbo transitivo direto, a gente tem um outro valor do se, que é o pronome passivador, que é coisa que daqui a pouquinho a gente já vai para o gancho, tá bom? Acompanhando comigo, vamos que vamos, vamos lá. Observando aqui, moçada, a gente vai agora partir para o inexistente. Cara, o inexistente, eu vou falar para vocês o seguinte, ó, o foco está só aqui, ó, tá, ó, no B e C, só aqui, ó, mais precisamente no B para a Fundação Carlos Chagas, tá bom? Mas vamos lá, é bom a gente falar de todos para você não ser pego de surpresa, né? Então, olha só,
fenômenos da natureza. Primeira coisa, por que é bom você saber o sujeito inexistente? É porque o verbo fica na terceira pessoa do singular. Então ele tem relação direta com a concordância, por isso que a gente identifica o tipo de sujeito, né? Então, fenômeno da natureza. Cara, choveu muito ontem. Rapaz, quem é que choveu, terror? Cara, choveu e pronto. Tem um sujeito para ele? Não. Amanheceu, rapaz, amanheceu rapidinho. Pois é. Quem é que amanheceu? Amanhã. Anoiteceu? À noite anoiteceu. Você está vendo só? Então a gente tem fenômenos da natureza, ventar, né? Chover, nevar, são fenômenos da natureza. E aí, o que acontece? Como são processos, né, fenômenos da natureza, a gente não precisa colocar um sujeito para ele. Por que não precisa colocar? Porque a gramática, já observando isso já, né, os linguistas observaram isso, o suposto sujeito teria uma redundância. Por quê? A chuva choveu. Olha só, se eu coloco que a chuva choveu, a mesma base vai se repetir. Chuva, chove. A mesma coisa do verbo nevar. Quem é que neva? A neve. A neve nevou. Olha como é que fica ruim. Amanhã amanheceu, à noite anoiteceu. Não ficou estranho? Ficou. Por isso que as gramáticas colocam amanhecer como fenômeno da natureza e não tem sujeito. Anoitecer como fenômeno da natureza e não tem sujeito. Mas, terror, vem cá, cara. Mas e se eu mudo o sujeito? E se de repente eu não coloco que suposta noite anoitecer, mas se eu colocar o dia anoiteceu maravilhosamente bem. Olha, o dia anoiteceu, qual o problema? Aí nesse caso, anoiteceu passa a ter sujeito, que é a noite, para evitar justamente aquela repetição de mesma base. Amanhã, rapaz, terror, amanhecem dias lindos aqui neste lugar. Dias lindos amanhecem aqui. Olha só, nesse caso, eu não estou falando que amanhã amanheceu, mas nesse caso, o verbo amanhecer, que supostamente é um fenômeno da natureza, neste contexto nós mudamos o radical. Opa, tem sujeito sim, terror, né? Belos dias amanhecem nesta região, tá ok? A mesma coisa vai acontecer com o verbo chover. O que acontece? A gente, ao longo, né, desses nossos estudos aí das provas de concurso público, a gente já viu, por exemplo, poemas, né, em que o poeta coloca lá, a chuva chove, neve neva, né, a chuva chove. Bom, aí houve uma intenção comunicativa. Peraí, ó, olha lá, chover é um fenômeno da natureza, e às vezes cai poema, né, nas provas da Fundação Carlos Chagas. Chover é um fenômeno da natureza e ele colocou lá o sujeito. Beleza, mas aí é uma licença poética que ele tem. Quer dizer, mesmo havendo essa duplicação aí, ele preferiu colocar, né? Aí, nesse caso, há a licença poética. Esse sujeito vai existir, sujeito determinado simples, mesmo havendo um fenômeno da natureza. Tá legal? Então, tudo é contexto, moçada, tudo é contexto. Com o verbo chover, a gente tem também uma prerrogativa na gramática, que ela fala o seguinte, quando nós temos aí o verbo chover numa figura de linguagem, a gente deixa de ter o fenômeno da natureza. Choveram, ó, chove muito aqui em Terror, chove demais aqui, realmente chove muito. Pronto, já vou entender o quê? Gotas de chuva caindo na cabeça de alguém. Beleza. Terror, os alunos não gostaram do que você falou, não. Choveram pontapés em direção ao terror. Aí, nesse caso, choveram pontapés em direção ao terror. A gente tem uma figura de linguagem aí, que a gente vai ter a ideia que vai marcar a hipérbole, né? Que é o exagero, quer dizer, a gente compara cada gota que cai da chuva, a gente compara com um pontapé que o terror levou no traseiro, né? Aí nesse caso é um exagero, a hipérbole, tá bom? Aí choveram pontapés. Pontapés é o sujeito de chover, é um verbo intransitivo. Deixou de ser um fenômeno da natureza e passou a ser um sujeito determinado simples. Tranquilinho? Então toma cuidado sempre com o contexto, tá? Acompanhando comigo, vamos ao que mais interessa. Aqui, ó. O verbo haver no sentido de existir. A gente mata muitas questões com isso daí, tá? Ressalto que nas últimas provas, né, da Fundação Carlos Chagas, a gente tem caído pouca questão do verbo haver com o sentido de existir. Mas é aquela coisa, sempre volta e volta maçante, né? Volta com muitas questões. Então é bom a gente ficar ligado. O que acontece? O verbo haver no sentido de existir, ou o verbo haver, ou o verbo fazer, no sentido de tempo decorrido, eles não vão ter sujeito e serão verbos transitivos diretos. Tá legal? Então vamos a um exemplo aqui, ó. Vamos lá, vamos pegar aqui o verbo haver no sentido de existir. Eu posso colocar o seguinte, olha, existem, o verbo existir é intransitivo.
Existem problemas aqui, terror. Quer dizer, problemas existem aqui. Problema sujeito, existem verbo intransitivo, aqui adjunto adverbial de lugar. Mas se eu quiser substituir existir pelo verbo haver, aí eu tenho que notar, opa, verbo haver no sentido de existir, apesar de serem sinônimos, tem transitividade diferente. Então o verbo haver é transitivo direto e eu tenho o objeto direto como termo não preposicionado. Então esse termo que era o sujeito do verbo existir vira objeto direto. Vamos lá. Existem problemas aqui, terror, beleza. Então eu tenho sujeito problemas. Agora, há problemas aqui. O verbo haver é transitivo direto, problemas objeto direto. E ele não tem sujeito, obrigatoriamente fica no singular. O verbo fazer é a mesma coisa. No caso aí, a gente tem o verbo fazer na noção de tempo decorrido. Ele como sinônimo também do verbo haver no sentido de tempo decorrido. Olha só, há anos não vejo Maria. Faz anos que não vejo Maria. Então, quando é algo de tempo passado, decorrido, a gente não pode colocar no plural. Fazem anos que não vejo Maria. Não. Há 2 dias não vejo Maria. Faz 2 dias que não vejo Maria. Tá legal? Então, verbo haver e fazer no sentido de tempo decorrido também no singular. Vamos a algumas frases aqui só para a gente poder lembrar. Olha só. Há problemas sérios na empresa. O verbo haver, como a gente falou no sentido de existir, é transitivo direto. Já o verbo existir é intransitivo, olha aqui à direita. Problemas sérios é o nosso objeto direto. Já vista que esse verbo haver é transitivo direto, que nós falamos aqui, né? Beleza, ele não tem sujeito. Já o verbo existir, por ser intransitivo e ter sujeito, olha lá, ó, sujeito, problemas sérios. Então o verbo existem concorda com problemas sérios. O verbo haver fica no singular. Tranquilinho. Voltando mais aqui para frente, olha só. Deve haver problemas sérios na empresa. Devem existir problemas sérios na empresa. Olha só, algumas vezes a Banca Fundação Carlos Chagas, ela coloca a locução verbal para tentar ludibriar a gente. Aí o que você tem que fazer? Você tem que observar o verbo principal. Olha lá, ó. O segundo é o verbo principal, tá? Sempre o último verbo da locução verbal é o principal. É ele que rege, tá? É ele que exige preposição ou não, é ele que manda, é o principal. E o verbo, o primeiro verbo, vai ser o verbo auxiliar. É ele que auxilia, é ele o empregado da história aqui, tá legal? Beleza. Então, o verbo haver já vai notar aqui o problemas sérios, como a gente falou aqui, ó, que problemas sérios é objeto direto, ó, que continua. Então o verbo haver já dá a dica para o verbo auxiliar dele. Olha, meu camarada, é o seguinte, hein? Eu sou o verbo principal, estou no infinitivo, eu já não vou me modificar, não. Eu não me flexiono de maneira alguma. E você que é auxiliar, não vai se flexionar, porque eu sou o verbo haver no sentido de existir. Se eu não tenho sujeito, você não pode se flexionar, tá legal? Beleza, então olha só, ele entende que o problema sério é objeto direto. Já o verbo existir, ele fala assim, ó, meu camarada, mudou o patrão aqui nessa história. Eu sou um verbo intransitivo, porque o verbo haver é transitivo direto aqui, ó, né? Eu sou um verbo intransitivo e meu sujeito é problemas sérios. Meu amigo, eu sou o verbo principal no infinitivo e não posso me flexionar, mas você tem obrigação de flexionar, viu? Aí ele vai lá e se flexiona de acordo com ele. Devem existir problemas sérios. Problemas sérios devem existir. O verbo principal na voz ativa nunca se flexiona, não é? E o verbo auxiliar vai flexionar de acordo com a regência desse verbo principal aqui, ó. Se aqui no simples o verbo haver não se flexiona, seu verbo auxiliar não se flexiona. Se aqui no simples o verbo existir se flexiona, o verbo auxiliar numa locução verbal vai se flexionar. Tá legal? Vamos colocar uma outra locução verbal aqui, ó. Essa daqui eu já misturei, já coloquei o verbo haver, um outro verbo haver, ó, como auxiliar também, ó, tá? Para você notar aí, ó, que esse verbo haver auxiliar, ele não tem sentido de existir. Ele é o verbo auxiliar, não é o principal. Aí você vai perceber o quê? Nessa primeira aqui, ó, o verbo principal é o verbo haver no sentido de existir. Ele é transitivo direto e problemas sérios continua sendo objeto direto, assim como nós vimos aqui em cima, ó, tá? E o verbo auxiliar vai se flexionar? Não, porque ele sabe que o patrão, que é o verbo haver, ó, ele está no sentido de existir. Então ele é transitivo direto, então ele vai ficar sem flexionar aqui, beleza. Já aqui, o verbo existir é intransitivo. E já dá a deixa, né? Já faz a deixa para o verbo auxiliar, meu camarada, ó. Eu sou um verbo no infinitivo, sou o verbo principal aqui nessa história.
Eu não me flexiono. E quem vai se flexionar? O meu verbo auxiliar, ó, tá ok? Hão de existir problemas sérios, tá legal? Hão de existir problemas sérios. Problemas sérios hão de existir. Então, o verbo haver aqui, como auxiliar, não está no sentido de existir, tá ok? Cuidado com isso. Concordância com o pronome relativo é mamão com bel, né, moçada? É só você notar aí o seguinte, ó. Conversei com o fundador da instituição. Quando o que, né, pronome relativo, estiver na função de sujeito, aí você vai colocar esse verbo se flexionando de acordo com aquele que ele retoma. Olha só, conversei com o fundador da instituição que cuida de crianças carentes. Então veja que cuida está no singular, né? Porque que ocupa a função de sujeito. Note que quando eu falo o que, eu entendo a palavra instituição. A instituição cuida de crianças carentes. Se nós tivermos aqui, ó, instituições, haveria aqui, ó, cuidam de crianças carentes. Bem simplesinho, né? Para a gente reforçar isso, a gente pode trocar o que por a qual, ó, para retomar a instituição, não é? Beleza, eu posso colocar o qual, se eu quiser retomar fundador. Né? Se nós tivéssemos aqui, ó, fundadores, nós teríamos o quê? Os quais receberam o prêmio Personalidade do Ano. Isso cai, terror? Cai pra caramba, né? É só você notar aí esse que, quem ele retoma. A gente vai fazer algumas questões com isso aí. Concordância verbal com o sujeito oracional. Rapaz, a gente falou isso, né? Na nossa aula de período composto por subordinação substantiva, nós chegamos lá no sujeito oracional. E aí você anotou do lado lá, tranquilo, olha só. Veja bem, quando a oração principal tiver como sujeito uma oração, isto é, um sujeito oracional, o verbo da oração principal fica no singular. Beleza? E qual é o macete disso? Olha só, a oração subordinada substantiva, a gente troca para a palavra isso. Isso é singular. Acompanhando comigo, olha só. Para ficar mais nítido isso daí, a gente tem aqui primeiro um período simples, tá? Ó, período simples. Tá? Período simples. É fundamental o estudo organizado. É verbo de ligação, fundamental predicativo e o estudo organizado sujeito. O estudo organizado é fundamental. Tranquilo, está no singular. Se fosse estudos, teria são fundamentais e tal. Tranquilinho. Só que eu quero transformar esse sujeito, colocar um verbo nele, né? Então, o estudo organizado virou o quê? Que você estude organizadamente. Opa, transformei isso daqui numa oração subordinada, substantiva, subjetiva, não é? E ela está desenvolvida, tem condição integrante aqui, ó. Eu consigo trocar toda essa oração pela palavra isso. Isso é fundamental, terror? É fundamental isso? Isso é fundamental, não é? Então, nesse caso, eu tenho aqui uma oração principal. O sujeito dessa oração principal aqui, ó, é toda a oração aqui, ó, o sujeito oracional. Obrigatoriamente verbo no singular, né? Esse predicado todo no singular. Mesmo que eu troque, que eu tire essa conjunção, faça aqui esse verbo se modificar, e eu passo a ter uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. É fundamental você estudar organizadamente. Eu posso trocar também pela palavra isso. Isso é fundamental. Está vendo? Então, essa oração principal fica no singular, tá ok? Mesmo que aqui nós tenhamos elemento no plural, não importa. O que importa é que é uma concordância com o sujeito oracional. Esse verbo fica no singular, tá? Belezinha? Então, vamos observar essas frases aqui, que eu tirei essas frases justamente de questões da Banca Fundação Carlos Chagas, tá bom? É a estrutura bem parecida que a banca cobra. Principalmente com o verbo caber, eles adoram, e com o verbo convir. Esses verbos são transitivos diretos, transitivos indiretos. Olha só, o verbo caber, tá? O verbo caber, ele pode ser um verbo intransitivo. Por exemplo, eu caibo nessa calça aí, eu caibo. Caibo onde? Nessa calça. Ah, então tá bom, aí na calça, adjunta adverbial de lugar, eu caibo ali. Mas às vezes é uma consideração que eu faço. E algo é considerado. Algo cabe nessa situação. Cabe a essa situação. Cabe a mim. Então, nesse caso, uma ação cabe a mim. Tá ok? Uma ação
convém a mim. Então, nesse caso, o verbo caber e o verbo convir são verbos transitivos indiretos, em que a coisa é o sujeito e a pessoa é o objeto indireto. E aí, o que a banca faz? Ela pega o objeto indireto, coloca mais próximo desse verbo aí, e aí coloca o verbo no singular, aliás, coloca o verbo no plural, coloca o objeto indireto bem coladinho com ele, também no plural, e o sujeito bem distante, e ele é singular, tá? E aí, para quê? Para induzir a pessoa a achar que aquela frase está correta, tá ok? Vamos aqui a essa estrutura, olha só. Nesse caso, eu coloquei as frases corretamente, tá bom? Então, o normal é a banca colocar esse verbo aqui no plural, por quê? Aos usuários do SUS, ó, plural. Isso para poder distanciar o verbo do seu sujeito aqui, ó. Mas esse verbo tem que continuar no singular para concordar com a cobrança, que é o seu núcleo do sujeito, tá? Ó, cobrança é o núcleo do sujeito. Então, veja bem, o verbo caber é transitivo indireto, aos usuários do SUS, objeto indireto, e a cobrança é o nosso sujeito determinado simples e é singular. A cobrança por melhorias no setor de saúde cabe aos usuários do SUS. Está vendo só? Então, tem que ficar no singular mesmo. Cuidado com isso. Se eu coloco, né, ó, nesse caso aqui, ó, a cobrança, eu transformo num sujeito oracional, ó, cobrar melhorias no setor de saúde. Ó. Tá vendo aqui? Ó? Eu transformei um sujeito determinado simples por uma oração subordinada e substantiva subjetiva, o sujeito oracional. E aí você tem aqui a oração principal, ó, cabe aos usuários do SUS. Eu tenho o verbo caber transitivo e indireto. Aos usuários do SUS, o nosso objeto indireto. Quem é o sujeito do verbo caber? Cobrar melhorias no setor de saúde. Tudo isso aí, ó, é o sujeito oracional. E faz com que o verbo permaneça no singular. Cabe. Isso cabe aos usuários do SUS. Olha essa próxima aqui, que é bem do estilo da banca. Eu tenho o verbo convir, que também é transitivo e indireto, tá? Algo convém a quem? Aos usuários do SUS. Aos usuários do SUS é o nosso objeto indireto. Tá legal? Beleza. E na sequência, olha só, para te quebrar, né? Para detonar o candidato, aí ela vai e coloca, em contrapartida ao suposto descaso do governo. Isso tudo para quê? Para deixar essa estrutura aqui, que é o sujeito, ó, bem distante do verbo, tá? Em contrapartida ao suposto descaso do governo, é uma adjunta adverbial, intercalada, olha só a dupla vírgula aqui, ó. Tudo isso só para poder afastar. Por quê? Afastar quem? O sujeito oracional. Então, pedir soluções urgentes do setor de saúde é um sujeito oracional. Em relação a quem? Ao verbo convir. Isto é, isso daqui, ó, isso convém aos usuários do SUS em contrapartida ao suposto descaso do governo. Está vendo só? Então, o verbo convém está no singular, corretamente. O verbo cabe está no singular, justamente porque ele concorda com o sujeito oracional. E aqui, concordando com o núcleo sintático singular. Tá bom? Aqui, concordando com o sujeito oracional também, né? Belezinha, vamos que vamos, pegando a frente.